Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí à segunda temporada do Eleva Talks, estreando aqui um formato novo, um formato 100% online, e a gente vai trazer agora nessa segunda temporada uma temática para vocês que é o bate-papo com especialistas. E inaugurando aqui essa segunda temporada, eu tenho um convidado muito especial, ele que é professor pesquisador em fatores humanos, ergonomia, saúde e segurança na Universidade Federal de Ouro Preto, é parte da diretoria da Abergo, é graduado em fisioterapia, engenharia de produção, é especialista em ergonomia, mestre pelo Quinan na França e doutor em ciências cognitivas e ergonomia pela Universidade de Bordeaux, na França também. Tenho prazer em chamar aqui para o nosso bate-papo o Raoni Rocha. Raoni, seja muito bem-vindo. Fala, João. Beleza? Obrigado. Obrigado Beleza. pelo convite, cara. Prazer estar aqui com Ô, vocês. Eu que agradeço aí você topar bater esse papo aqui com a gente, né? E começar aí essa segunda temporada nossa aqui do Eleva Talks, levando bastante conhecimento para a turma aí que vai nos assistir, né? Sejam eles graduandos, graduados, já especialistas. O nosso objetivo é trazer também bastante conhecimento para a turma que está em casa. Rony, para a gente começar aí, cara, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua história, né, da sua trajetória profissional, de onde você começou e de onde você está hoje, e até talvez um pouquinho do que você está mirando para o seu futuro, que eu sei que é uma história bem legal, bem inspiradora aí para a galera da área, especialmente para os ergonomistas e a turma que estuda o trabalho pensando em saúde e segurança de uma forma mais geral, mais abrangente. Beleza, João. Então, te agradecer mais uma vez aí pelo convite com você. Eu gosto muito aí do trabalho que vocês fazem, especialmente esse aí dessa conversa, né, com especialistas. Eu sou um grande encorajador, assim, dessas atividades onde a gente pode encontrar esses dois mundos, né, que muitas vezes não dialogam, que é o mundo da pesquisa, o mundo da prática, da consultoria. Eu acho que iniciativas como essa sua aqui contribuem muito nesse sentido. Eu assim, tenho uma primeira... Eu diria que a minha formação é bastante interdisciplinar. Não é à toa que eu fui para a ergonomia, né, que é uma disciplina muito interdisciplinar, que mobiliza conhecimento de muitas áreas diferentes. Né? Eu tenho uma primeira graduação em fisioterapia, na PUC Minas, lá em Belo Horizonte. Assim que eu formei, eu já durante a graduação curti muito as disciplinas da área do trabalho, da ergonomia, decidi fazer então uma especialização na UFMG, em ergonomia, com o professor Francisco Lima, a professora Ada Ávila, isso em 2005. E a partir disso eu comecei a trabalhar com consultoria em ergonomia, fiquei entre 2006 e 2009, mais ou menos trabalhando com ergonomia. O que me motivou muito a ir para a área de ergonomia é que eu trabalhei um pouquinho antes disso com fisioterapia esportiva, na reabilitação de atletas no Hospital Ortopédico em Belo Horizonte. E foi muito boa essa experiência, assim, porque foi o meu primeiro emprego, assim, né? Então a gente sai da universidade assim, com vontade de trabalhar, querendo ganhar dinheiro, né? Mas acima de tudo, isso me permitiu ali dentro do hospital ortopédico ter um acesso muito grande ali pela dinâmica do hospital e pela relação que os médicos, cirurgiões tinham com a fisioterapia, uma relação muito próxima. Isso me permitiu acompanhar várias cirurgias, acompanhar algumas equipes médicas e tudo mais. E eu comecei a perceber, depois de algum tempo acompanhando essas equipes, né, que algumas equipes tinham o resultado uma equipe especialmente, tinha os resultados muito melhores do que as outras, né? E eu comecei a me perguntar muito naquele momento por que isso acontecia, sendo que as formações das pessoas eram mais ou menos as mesmas. Uhum. Inclusive a formação universitária. As pessoas vinham de uma ou duas universidades e se encontravam ali para poder fazer a residência junto com as equipes médicas. Até um determinado momento que eu comecei a entender que o que fazia muita diferença ali era a gestão de pessoas que um médico em específico lá naquele hospital tinha junto com seus residentes e a sua equipe de uma maneira muito mais ampla. Não estou falando só da relação dele com os residentes, mas eu estou falando com toda a equipe de cirurgia, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, e mesmo com o hospital.
pessoal da recepção, pessoal da administração, inclusive pessoal de limpeza. Ele tinha um jeito de trabalhar que levava em consideração todas essas perspectivas dentro do hospital. Ele fazia questão de trazer isso para o trabalho dele, inclusive saindo do hospital e para as famílias das pessoas que operavam. Então, tinha uma relação, inclusive, de pedir para o pessoal, que não era protocolo isso, de pedir para o pessoal, por exemplo, quando ele ia operar a perna direita, de já chegar com a perna direita raspada para não correr, evitar risco de erro médico, coisas que acontecem, né? Por incrível que pareça, ainda hoje acontecem. E, para muito além disso, tinha muitas práticas de gestão com as equipes dele, de, por exemplo, fazer briefing, debriefing, né? De logo depois das cirurgias, juntar todo mundo e deixar o pessoal falar, e o que vocês acharam, o que deu certo, o que deu errado, em relação ao que estava previsto, e levar muito em consideração o que as pessoas tinham para dizer, as pessoas da equipe dele. Eu falei, putz, isso é diferente, né? É diferente, as outras equipes não fazem isso. E aí eu comecei a entender que era alguma coisa relacionada ao trabalho das pessoas que fazia diferença sobre os resultados que elas tinham. E consegui encontrar um curso que, em certa medida, me respondeu muito essas perguntas, que foi justamente o curso de ergonomia na especialização que eu fiz, que lá eu me encontrei. Falei, isso é muito legal, eu quero entender mais disso, eu vou atrás disso. E aí, depois de... Então, foi por isso que eu fui para a ergonomia, depois fui para... fiquei na consultoria aí 5 anos, aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais, atendendo algumas empresas aqui, até que eu falei assim, eu acho que eu vou fazer o mestrado. E aí, sabendo que a ergonomia bebia muito da fonte, na sua origem, lá da escola francesa, eu decidi fazer por lá, foi na cara dura mesmo, sem falar francês nem nada, fui na coragem mesmo do brasileiro, que o brasileiro é muito corajoso, né? E aí fiz o mestrado lá, tive a sorte de encontrar uma pessoa que se tornou um amigo meu, me ajudou muito nesse processo todo profissional e pessoal também, que é o professor François Danelou, um ergonomista muito reconhecido, né? Escreveu muitos livros e tudo mais, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito enorme. Não só pelo que ele produziu, mas pelo quanto que minha vida mudou pela ajuda dele, né? Eu tenho muita gratidão. Então, eu fiz o mestrado com ele foi meu orientador, saí do Brasil para poder fazer o mestrado e voltar, e aí, no finalzinho do mestrado, ele me falou, tem uma oportunidade, um doutorado, numa relação de ergonomia e segurança, gestão da segurança na EDF, que é a empresa de distribuição de energia elétrica na França. Você pode tentar e tal. Tentei, passei, fiquei mais 4 anos fazendo doutorado lá, fiz na escola de Bordeaux, que é onde ele dava aula na época, fiz com ele também, um doutorado em ciências cognitivas e ergonomia. Depois disso, eu voltei para o Brasil, finalzinho de 2014, aí eu passei num concurso na Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, para poder ensinar ergonomia para engenheiros, o que acabou me motivando também a fazer uma outra graduação em engenharia de produção, que eu fiz na Universidade de Pitágoras entre 2017 e 2021. E de lá para cá tenho trabalhado muito fortemente com várias pesquisas dentro da indústria e no setor de serviços em ergonomia, e estou fazendo ainda, porque não finalizou, um pós-doutorado com o professor Francisco Duarte, na COP, na UFRJ, sobre fatores humanos, organizacionais e ergonomia. Rapidamente, é isso daí, cara. Resumindo, que não dá para ser resumido, né? Mas, cara, muito legal, parabéns aí, acho que pelos lugares que você passou. É muito interessante essa percepção que você teve aí no hospital, essa percepção inicial, né? De enxergar o modo como essas duas equipes trabalhavam e o envolvimento que os atores ali, né? Que esse gestor fazia todos os atores terem e ter esse espaço de fala para melhorar. Acho que isso tem estado, né, na pauta aí de uma forma geral agora também, né? Não só da ergonomia, isso a gente sabe que foi onde você encontrou as respostas lá, mas não só na ergonomia, de uma forma de gestão mais abrangente, geral, e também na questão da segurança do trabalho, né, da diferença aí
de como conduzir a segurança do trabalho dentro das empresas que as novas visões de segurança têm trazido, né? Que eu acho que é um ponto que a gente vai colocar um pouquinho mais para frente para você dar uma aula aí para a gente também, né? Mas muito legal, cara. E você falando aí, né, do Danilo e do professor Francisco Duarte, são ícones aí da literatura que a gente aqui do lado de cá, que não foi para a parte acadêmica, né, não tem essa oportunidade de estar próximo deles. E vou te colocar também, Raoni, dentro desse hall aí, né, cara, porque tem duas últimas aí que você ajudou na organização, que eu pelo menos acompanhei, que são os livros aí, que é o Dicionário de Ergonomia e Fatores Humanos, né, que vocês lançaram no Congresso ano passado, mas o livro Engenharia do Trabalho, que é um baita de um livraço. Então, turma que está assistindo a gente aí, que não conhece, o livro é sensacional. Eu não li todo, né, mas o que eu tive a oportunidade de ver até agora é um livro espetacular e tá para você fazer download gratuitamente na internet. Então, se você se interessa aí pelas ciências do trabalho de uma maneira geral, não pode perder, né? E aí, passando um pouquinho aqui agora já para nossa segunda pauta, né, Raoni, essa sua experiência com pesquisas e aí tanto nacionais como na França, né? O que tem de diferente aí, né, de contexto cultural, é, e até mesmo econômico, né, entre as diferentes pesquisas que você já fez, os prós e contras, o que é legal, o que é mais desafiador, e alguns resultados aí que você conseguiu enxergar, né, depois dessas pesquisas. Legal. Legal a pergunta, João. Te agradeço por ela. Eu queria só voltar um pouquinho nos comentários que você fez, especialmente em relação aos livros. Pois esses dois projetos são projetos que eu tenho muito orgulho assim, de ter participado, porque eles produziram materiais de muita qualidade, escrito a muitas mãos, né? Não é eu costumo dizer que não é um livro meu, né? Porque eu só participei da organização, é um livro de um monte de gente que Uhum, está envolvida, né? São muitos autores nos dois exemplos que você deu desses dois livros. Produziu material de muita qualidade, materiais gratuitos, né? De acesso direto às pessoas, é só entrar no site, fazer o download e consultar o material de gente muito experiente e competente naquilo que está escrevendo, né? E esse é um papel, eu acho, um pouco da gente que está na Universidade Federal, né? De retribuir, né, e de dar para a sociedade um pouco de contribuição em relação a tudo que a gente faz, a nossa própria missão dentro da universidade é essa, né? uhum, E eu acho que esses dois casos, desses dois livros, são dois exemplos bastante assim exitosos nesse sentido. O primeiro é o Engenharia do Trabalho, foi lançado em 2021, eu escrevi não, eu organizei junto com o professor Daniel Bratz, da UFSCar, e a professora Sandra Gema, da Unicamp, e com a ajuda de vários colegas aí, o Alessandro Silva, do Ceresp, de Piracicaba, o doutor Silvio Beltramelli, que é um procurador da 15ª Região lá de Campinas, que contribuiu muito nesse processo aí, que deu condição para esse livro surgir. E ali a gente tem vários autores, é um livro dividido em 5 sessões, uma primeira sobre o sentido do trabalho, uma segunda sobre saúde do trabalhador, a terceira sobre segurança, a quarta sobre ergonomia e a quinta sobre projeto do trabalho. E a gente foi nos maiores especialistas em cada uma desses campos, né, e pediu para eles escreverem, todos eles aceitaram, então vale muito a pena ter esse livro como um material de consulta. E o outro é um projeto que junto à Bergo, né, eu organizei junto com a Lucimara Baú, que é a atual presidente da Bergo, com todo o apoio que a Bergo deu, eu cheguei num determinado momento e trouxe isso para a diretoria, que eu achava que era muito necessário a Bergo produzir um livro que fosse um livro assim de conceitos básicos sobre ergonomia. A gente não tinha isso, né? Muito embora a gente tenha ergonomista de várias áreas no Brasil que se encontram, que estão trabalhando, mas que não tem
uma coisa mais ou menos comum, né? Tem gente que fala que, a gente pode até discutir isso, né, se isso aí faz sentido ou não, mas tem várias escolas de ergonomia, tem escola francesa, escola americana, etc. Tem gente que é da academia, tem gente que é da consultoria, tem gente que faz um pouco das duas coisas, mas aí cada um está consultando o material, está trabalhando mais ou menos de um jeito, e tirando a NR17, que é a referência que a gente tem, mas que serve às vezes muito mais para consultoria do que para academia também, né? Uhum. Serve para o mundo também. Então não existe um material em comum de referência. A ideia desse livro é ocupar esse espaço, né? Porque a gente convidou 130 autores diferentes no Brasil e fora do Brasil, para produzir 110 verbetes, o que a gente chama de verbete, que são conceitos, né, Uhum. básicos. A gente pega um tema específico e o autor tem que desenvolver no máximo 2 páginas sobre aquele tema ali. E a gente foi em grandes especialistas para poder contribuir com a gente. Então, por isso eu queria só voltar nesses 2 livros e para poder falar, né, e ambos, mais uma vez, com acesso gratuito aí, é só vocês procurarem pelo título que vocês vão encontrar. E sobre a sua pergunta, João, eu acho que é uma pergunta que não é fácil, né? Uma pergunta complexa, porque, de fato, existem muitas questões, assim, de diferenças importantes entre os trabalhos em ergonomia, colocando em perspectiva, assim, aqui no Brasil e na França, né? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante 5 a 6 anos, né? E eu acho que, em primeiro lugar, existe uma diferença que a própria ergonomia coloca, que é essa necessidade que a gente, que eu trouxe até no meu exemplo no início do nosso papo, que você trouxe no seu comentário, que é assim, a necessidade que a gente tem, enquanto ergonomista, de estar no campo e de fazer as pessoas participarem com a gente desse processo de construção da análise. As pessoas que eu estou dizendo são as pessoas na ponta dos processos, né? Uhum. Isso não é uma coisa comum, né? Dentro da própria ergonomia, tem gente que prefere não ir tanto a campo, fazer mais pesquisa dentro de laboratório, por exemplo, né? Então, a gente pode até coletar alguns dados do campo, mas a gente vai fazer análises dentro de softwares específicos, etc., e produzir resultados. Mas eu acredito que para uma análise ser mais completa, ela tem que sair disso. A gente tem que sair dos nossos escritórios e consultórios, a gente tem que ir a campo, tem que sujar a bota, para poder não só ver o trabalho das pessoas, como que ele acontece, ver as pessoas interagindo entre si, mas ouvir dessas pessoas o que elas têm a dizer a respeito do trabalho delas em situação, né, com o trabalho acontecendo, né? Não tirando essas pessoas eventualmente também, as coisas não são excludentes, né? Mas é muito importante a gente estar em situação porque as pessoas vão ter muito mais elemento contextual para dizer sobre o trabalho delas e vai deixar a análise nossa muito mais rica. Então, as análises elas têm que ser participativas, né? Elas têm que fazer com que as pessoas, os ergonomistas, abram espaços dentro das suas análises para trazer essas pessoas para ajudar eles a pensar o que está acontecendo ali na situação de trabalho. Né? Que atividade está sendo produzida, quais são as diferenças para a tarefa, quais são os erros que podem acontecer, quando que o erro é bom, quando que a regra não é aplicável. Né? A gente não vai ter a dimensão dessa complexidade se a gente ficar dentro do escritório ou não ir a campo. Né? Então, eu acho que essa é uma grande questão, aqui ou lá. É uma dificuldade aqui ou lá. Acho que lá na França, até por todo o histórico que a ergonomia tem lá, de ter nascido lá nos anos 50, né, e aqui no Brasil muitas décadas depois, né, isso já está muito mais enculturado, né, Uhum. de ergonomia lá, ainda tem também, mas é muito menos do que aqui, não tem a ideia de que ergonomia, a gente está falando de mesa, cadeira, computador, ou análise postural, de ajuste de um posto de trabalho e tal. Lá eles já têm muito mais espraiado entre eles lá a ideia de que ergonomia é você incluir a complexidade do trabalho real dentro dos processos de gestão da organização. Então, isso aí me ajudou lá, enquanto eu estive lá, né? Inclusive, a demanda que eu tive lá do doutorado nessa indústria é uma demanda que partiu da própria indústria, uma coisa que eu não vejo aqui. Uma demanda de doutorado, de uma pesquisa numa indústria tipo a CEMIG, né? De Uhum. lá.
que abriu um edital para um doutorado em ergonomia, para pegar alguém da academia para entrar na indústria e ficar 4 anos estudando os processos dele, estudando o trabalho real, estudando os processos de segurança e tudo mais. Então, eles estão alguns passos à frente, mas eu tenho esperança de que a gente vai chegar lá também. É muito interessante eles trazerem essa demanda, né, Raoni? Acho que esse é um ponto chave aí dessa diferença cultural, né? Não que a gente não tenha empresas que precisem, né? Eu acho que a Petrobras tem um trabalho talvez um pouco mais aprofundado aí com a academia, né, de trazer os problemas reais deles e abrir essa porta para que os pesquisadores entrem lá e ajudem, mas a gente tem muita empresa ainda que poderia desfrutar, vamos dizer assim, de uma contribuição dessa, né, dentro dos processos reais deles de trabalho ali, né. E acho que o que você coloca também, né, dentro do ergonomista precisa estar ali, né, inserido dentro do contexto, é um outro ponto que, para gente que está aqui do lado do mercado de trabalho, né, que as pessoas que vão contratar qualquer serviço de ergonomia, eles precisam entender que a gente não está falando sobre um processo de ir lá tirar umas fotos e colocar. Tem quem está buscando isso no contrato? Sim. Mas se você quer fazer um trabalho de verdade, compreender todo esse contexto, né, conseguir ter esse conflito do que está prescrito para o que está real, que às vezes o real nem o supervisor da área não faz ideia do que está acontecendo, né? Quem vai ter essa ideia é a gente que vai lá beber da fonte do trabalho das pessoas, né? Tá junto com o trabalhador e trazer realmente esses pontos de dificuldade. Claro que a gente vai tentar dimensionar o risco da forma que for, né? Cada um usando a sua metodologia, mas de descobrir esses pontos aí, né? Que tá lá na ponta. Olha, tem aqui um ponto que não está previsto em lugar nenhum e esses caras estão executando isso dentro do trabalho deles para resolver esse outro tipo de problema. Então vamos olhar para essas variáveis aqui e tentar trazer uma forma melhor para eles trabalharem, né? Acho que isso precisa estar mais ser mais exposto, né, por todos nós, né? Não estou falando que é uma responsabilidade nem só de quem está na academia, nem só de quem está aqui prestando serviço para as indústrias, mas dos ergonomistas todos aí do nosso Brasil, né, de lutar para que a nossa disciplina e profissão agora seja reconhecida dessa forma. Eu tô na área também já tenho alguns anos de caminhada, né? Eu acabei indo para o lado do mercado, mas acho que a paixão por analisar o trabalho das pessoas, e ajudar a resolver problemas reais, ela precisa ser maior do que qualquer coisa, né? Mas muito bom. E essa experiência, né, de estar 4 anos ali dentro de uma empresa resolvendo os problemas, né? Vamos batalhar para que a gente consiga isso aqui no Brasil, né? Acho que é um Precisa, né, cara? essa questão cultural, né? Vai passar muito da gente falar e conseguir demonstrar os resultados, né? E acho que é aproveitar um pouco do que a gente tem visto aí nas tendências também, né? E aí agora que eu queria trazer um pouco das novas visões de segurança, né? Que eu tenho acompanhado bastante uma tendência da turma da segurança do trabalho, dos engenheiros de segurança do trabalho mesmo, buscando falar muito sobre as novas visões de segurança e implantar processos aí que casem, né, com as novas visões dentro dos departamentos de segurança do trabalho das empresas. E eu queria explorar um pouquinho isso com você, porque eu sei que você é um cara também que está aí à frente, né, desse movimento, vamos dizer assim, e que junto com antes disso, talvez você já estava estudando ergonomia com uma profundidade imensa aí, e para a gente discutir, até acompanhei, né, lá no Congresso Brasileiro de Ergonomia o ano passado, não lembro se era uma mesa A redonda, né? mesa, A isso, é. mesa de discussão foi bem interessante, né, com o pessoal que você trouxe lá, era o Gustavo Tuca, Tuca, o Caio Pimenta e o isso. Ivan O Ivan Rigoletto. Ivan Rigoletto, isso aí. É, Foi bem interessante também, eu gostei bastante, mas acho que queria que você explorasse um pouquinho aí, né? não, Esse legal. paralelo, né, do olhar o trabalho como ele realmente é executado, né? A atividade mesmo, né? O work as done, não as imagined, né?
Exatamente. A mesa foi muito boa e foi uma mesa que a gente, mais uma vez, eu organizei essa mesa pensando exatamente nesse princípio, né, da gente criar mais pontes entre a prática, a consultoria e a academia, né? Então tinha gente ali muito da prática, né? E aí eu estou falando principalmente do Caio Pimenta, que é técnico de segurança da indústria do óleo e gás, né? O Ivan Rigoletto, que é um gestor de SST aí muito experiente, né? E Uhum. gente mais que está da academia, né? Tipo Gustavo Duca, que fez o mestrado no FMG, e eu que estava lá também representando a academia. E acho que as mesas têm que ser assim, a gente criar esses espaços onde a gente consiga dialogar mais, né? Porque existe ainda muito rompimento, eu acho, entre esses dois mundos, sabe, João? Uhum. Fica por um lado, vou caricaturar a situação, mas por um lado fica o pessoal da academia falando que o pessoal da consultoria às vezes faz coisas muito rasas, e por outro lado, o pessoal da consultoria falando que o povo da academia fica procurando agulha e palheiro, que não adianta muito. E obviamente que é uma caricatura, né? Não é assim nem de um jeito nem de outro, tem coisas boas nos dois lados e a gente precisa é, conversar mais, né? Juntar mais Uhum. força, porque a ergonomia precisa disso, cara. A gente precisa de fazer esses encontros acontecerem mais vezes. E eu acho que a questão das novas visões da segurança, esse é um tema que me interessa muito, e só para a gente colocar todo mundo na mesma página, talvez a audiência toda aqui talvez nunca tenha nem escutado esse termo, né, novas visões da segurança, alguns certamente sim, talvez outros não, mas é um movimento que existe já há uns 20 ou 30 anos dentro da segurança, da área de segurança. É muito ruim a gente falar de segurança do trabalho, né? Porque fica Uhum. parecendo só ali o engenheiro de segurança, os técnicos de segurança, aquela área específica do SESMIT ali. A gente não está falando disso. A gente está falando da gestão da segurança dentro de uma organização, né? Inclusive, de vez em quando a gente fala em segurança no trabalho, para não remeter a segurança do trabalho à higiene ocupacional, à análise de risco propriamente dita, etc. Né? Então, já existe esse movimento dentro da gestão da segurança, que é compreender que essas ferramentas que a gente utilizou e que aproveitou muito delas, né, ao longo dos anos do final do século passado, início desse século, né, eu estou dizendo as ferramentas todas de análise de risco, de análise de acidente, etc., elas atingiram um certo limite, né, e a própria concepção de que o erro é ruim, né, de que o planejamento vai ser sempre perfeito, de que não pode acontecer erro, que os acidentes são sempre evitáveis em qualquer situação, são concepções já desse ponto de vista, né? São concepções já ultrapassadas, né? Que já atingiram um certo limite, que as pessoas estão entendendo que a complexidade do mundo nos obriga a dar outros passos, né? Passos adiante, se a gente de fato quer transformar situações de trabalho e criar ambientes sociotécnicos mais seguros. Isso é Uhum. discutido desde os anos 80, né? Então, nessa perspectiva, o homem e o indivíduo lá da ponta do processo, ele não é uma fonte de problema, ele é uma fonte de solução, na verdade. Porque se ele gera problema eventualmente, vai ser muito eventualmente, e 99,9999% do tempo ele está gerando a solução. Ele está pegando todas as contradições que existem na organização. Eu estou falando contradição de regra, a regra nunca é perfeita, de planejamento que nunca é perfeito, de todas as pressões possíveis que as pessoas sofrem dentro do trabalho, de todas as interações com os colegas e com o ambiente que vão mudando de uma maneira muito dinâmica e diariamente. Então, a máquina que você trabalha hoje não é a mesma de ontem e não vai ser a mesma de amanhã também. Todas essas contradições, elas estão amarradas dentro de um nó hipercomplexo na ponta do processo, na mão do operador que está ali, e ele dá conta disso. Em quase todo o tempo, ele dá conta disso. Então, ele é muito mais uma fonte de aprendizado e de capacidade para aquela organização do que uma fonte de problema como é visto normalmente, Uhum. inclusive pela segurança do trabalho tradicional, né? Que muitas vezes o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, vou caricaturar de novo a situação, né?
assume muito uma posição de polícia, né? De É alguém de que quer fiscal ali, né? O cara de vai a campo fiscal, para né? fiscalizar e achar alguém fazendo alguma coisa errada, né? Exato, o objetivo dele é ir a campo para poder fazer a notificação, ver o que está errado, né? E ele, como o detentor do saber da segurança, vai lá dizer o que é certo, né? Isso aí já está ultrapassado, a gente sabe disso, né? Isso gerou e continua gerando muitos problemas, esse tipo de abordagem dentro das organizações. Então, a chamada novas visões, né, que é chamada de Safety Two, né, também pela engenharia de resiliência, em contraposição a essa Safety One, né, ela, ou Uhum. a Safety Differently do Sidney Dekker lá da Austrália. Então, isso vai ganhando outros nomes, mas é essa ideia de uma gestão da segurança que precisa avançar. E como que a ergonomia contribui com isso? Né, que eu acho que é muito a sua pergunta. Eu acho que a ergonomia já tem na sua própria origem essas mesmas premissas. Já isso já faz parte do escopo da ergonomia, né? Que é a gente compreender profundamente o trabalho real para criar um sistema que seja mais eficiente, eficiente em termos de saúde das pessoas, né? Não só que preserve a saúde, que eu não gosto muito dessa palavra não, sabe, João? Que a Uhum. ergonomia tem o objetivo de preservar a saúde, porque mais do que preservar, a ergonomia busca desenvolver a saúde das pessoas, é uma perspectiva de construção, é as pessoas saírem do trabalho com uma saúde melhor do que quando elas E que entraram. entraram, né? E isso depende da qualidade do trabalho que é desenvolvido ali. Se a gente está num trabalho degradante, isso vai degradar a nossa saúde. Se a gente está num trabalho construtivo, isso faz bem para a gente, faz bem para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental. Então, o objetivo da ergonomia é desenvolver a saúde das pessoas, é desenvolver a segurança dos sistemas sociotécnicos, e é desenvolver a qualidade do trabalho e da produção, né? E aí isso então, o que as novas visões defendem, isso já é escopo da ergonomia desde a origem da ergonomia. E é legal, tem uma interseção grande, eu acho, nesses dois campos aí, das novas visões e da ergonomia, né? Mas é obviamente aonde falta, né, e a crítica que eu faço e que alguns colegas fazem às novas visões é que seria muito bom para as novas visões se eles entendessem um pouquinho mais de ergonomia, né? Se eles entendessem mais do que é análise da atividade, o que é análise da tarefa, porque isso é muito falado, como você trouxe, né? O próprio Eric Ronagel, que é um dos criadores da engenharia de resiliência, né? Ele já traz esse conceito dentro das novas visões, né? O work as imagined, que é o trabalho como imaginado, como previsto, como planejado, né? E o work as done, o trabalho como ele é realizado na prática, em função de todo um contexto que está ali interagindo na situação real, né? Trazer isso para o mundo da segurança, esse conceito, já é um avanço tremendo. E aí eu dou todos os méritos e louvores para as novas visões que fazem isso e que colocam isso em contraposição a uma engenharia de segurança que lá atrás achava que o planejamento bem feito vai dar conta de tudo, né? Inclusive do real. Então isso já é uma evolução imensa, né? Mas para avançar mais, e aí o nosso objetivo, obviamente, é sempre continuar avançando, né? O legal é que as novas visões bebam mais da fonte da ergonomia, entenda o que é fazer uma análise da atividade, quer dizer, o que é o work as done, né? Quais são as ferramentas que a gente tem para poder fazer esse tipo de análise do work as done? Eles não têm muito isso, muito pouco, né? Uhum. Não tem essas ferramentas desenvolvidas igual a gente tem, né? Inúmeros conceitos, métodos, ferramentas, técnicas para poder desenvolver e compreender a atividade em profundidade. E aí eu acho que é um casamento que pode dar muito certo. É interessante, ajudar a potencializar mais o conceito e como você colocou, né? Eu vou até fugir um pouco agora, porque você trouxe a sua visão de ergonomia, e algumas semanas atrás, acho que me veio um pensamento, assim, eu até coloquei no meu LinkedIn lá, depois a gente põe aí para a turma, né? Faz conexão com a gente lá comigo, com o Raoni. Raoni, eu sei que produz alguns conteúdos lá, eu também tento, mas eu trouxe, Raoni, uma reflexão, né, sobre o trabalho, da gente olhar o trabalho como um promotor de coisas boas na nossa vida, né? Não como o trabalho bônus lá. Cara, o trabalho
que faz sentido para você, que te ajuda você a desenvolver novas habilidades, te traz uma remuneração adequada, que vai te proporcionar, né, o conforto na sua vida, alcançar bens materiais também. A gente precisa parar um pouco de olhar para esse trabalho como sendo algo ruim. O trabalho não é ruim, o trabalho é lindo, é maravilhoso, né? Tem trabalhos que têm um esforço físico maior? Sim, mas qual é o problema da gente olhar para esse trabalho e ajudar a transformar esse trabalho em algo que tenha, sim, suas exigências, mas que elas não sejam ruins para a pessoa, e pelo contrário, né? Então eu brinquei que eu dei uma viajada assim no dia, né? Falei, puta, eu preciso escrever alguma coisa sobre esse assunto. Mas não é uma viagem, é uma viajada de ergonomista, né, Rony, que a gente enxerga de outra forma, né? E tem muito a ver aí acho que com o futuro também, né? Que eu tinha preparado mais uma pergunta aqui para você, que a gente já vai entrando, né? Então esse novo trabalho, esse trabalho com muito mais tecnologia, né? Você consegue prever aí, ou você já está vendo alguns desafios diferentes que a gente vai passar e tentar prever também, orientar a galera que está assistindo a gente aqui, que está se desenvolvendo e busca sempre se desenvolver, me coloco nessa, né, na ergonomia, para frente a esses novos desafios aí do mundo já contemporâneo do trabalho, né, que a gente vai ter exigências diferentes, vamos dizer assim, e uma velocidade de mudança muito mais rápida, né? Pô, legal também, João. É uma pergunta super legal essa daí, que eu acho que é necessária demais, né? A gente não pode ignorá-la, né? A gente não pode passar, negligenciar esse tipo de questão, que é uma questão da contemporaneidade, uma questão da nossa sociedade atual aí, dos últimos, principalmente, sei lá, já o desenvolvimento tecnológico no trabalho já tem um impacto desde os anos 60, né, na criação Uhum. dos computadores e tal, mas dos últimos 10, 15 anos para cá nem se fala, né? Exponencialmente o desenvolvimento tecnológico impactou o trabalho de uma maneira que a gente sabe que a maioria dos trabalhos que nós vamos ter daqui 20 anos, ou até menos, daqui 10 anos, não existem hoje, né? Porque a gente Ainda não foram inventados. ainda não foram inventados, a gente ainda vai descobrir quais são, né? Então, é uma complexidade esse tipo de situação que é gigantesca, né? Mas eu acho que a gente pode pensar em relação ao que já existe, assim, né? O que já produziu esse desenvolvimento tecnológico, já nos traz muitos elementos de reflexão importantíssimos, né? E eu acho que um dos mais fundamentais, João, assim, como que o desenvolvimento tecnológico ele traz ao mesmo tempo, ele traz ao mesmo tempo, né? Muito benefício, muito bem-estar, muito conforto e muita segurança para algumas pessoas, para alguns campos específicos, né? Mas ao mesmo tempo ele traz muita precarização, né? Traz muito abandono até em alguns outros campos e para algumas outras pessoas, né? Muita perda de direito, né? Em outros Uhum. campos também, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, eu vejo ele como uma grande contradição e fazendo essa grande separação hoje, né, na nossa sociedade, né? Ele beneficia muito algumas pessoas, né? A gente, enquanto mercado consumidor, né? É muito mais cômodo hoje, obviamente, a gente pedir um lanche, né? Do que era algum tempo atrás. É muito mais confortável, né? A gente pegar o celular, resolver tudo e em meia hora o lanche está em casa, né, cara? Isso é Caso. uma coisa fantástica para a gente como consumidor, né? É muito bom a gente sair para algum lugar, né? Para quem gosta de tomar uma cerveja e tal. E na hora que você quiser ir embora, você rapidinho entra no seu celular e ali, 2 minutos, o carro está na sua porta te esperando. Isso é muito bom, a gente leva na sua casa, com uma certa segurança e tal. Agora, por outro lado, é isso, né, João? Ele traz também muitos outros desafios, que é novos tipos de trabalho, que é a famosa você SA, né? É você sozinho, sem qualquer tipo de proteção, assumindo todos os custos e riscos da sua produção, nesses casos específicos, né?
Então, a gente tem, por exemplo, muitas pesquisas hoje que estudam o trabalho de entregadores de aplicativo, né? E que vão ver um monte de problema que essas pessoas têm, né? De não conseguir ter grana suficiente para pagar as contas no final do mês ou para poder, sei lá, levar o filho no zoológico no final de semana ou para ter um pouquinho, uma reservazinha para ele poder fazer a previdência dele, né? Esse trabalho não dá esse tipo de condição para essas pessoas em muitos casos, né? E mais do que isso, gera algumas, que aí a gente está falando aí do que tem um sociólogo lá da Unicamp chamado Ricardo Antunes, né, que escreve muito a respeito disso, e ele vai fazer um estudo muito forte sobre esses trabalhos do tipo que a gente entra aí, a Amazon começou muito com isso, né, que a gente se prontifica lá a poder fazer algumas tarefas específicas e ganhar alguns centavos para corrigir Uhum. texto e coisas do tipo, né, que ele chama de a turquerização, né, um trabalho turquerizado, a turquerização do trabalho, né, e que ainda é o precarizado do precarizado, é o termo que ele dá, porque ali você não tem relação com ninguém, você tem uma relação com a máquina que te paga alguns centavos e que eventualmente ainda nega o trabalho, né, que você faz, porque acha que a qualidade daquele trabalho ali não é boa, né. Então você acaba trabalhando de graça, né? Então tem vários relatos nesse sentido. Então acho que isso é um problema muito complexo, né? E que essa é uma questão fundamental. Como que a ergonomia pode contribuir com isso? Eu não vejo outra maneira a não ser entrando nesses trabalhos, né, ditos precarizados, estudando o que as pessoas estão fazendo, o trabalho delas e trazendo luz a uma coisa que hoje ainda é muito invisibilizada, né? Então, a ergonomia está partindo muito para isso, para esse tipo de estudo, né? Eu acho que essa é uma tendência. E a gente saber, por outro lado, que todo o desenvolvimento tecnológico, João, sempre, por mais que a máquina se aperfeiçoe, vai ter sempre um humano por trás dela, né? Decidindo e definindo quais são as principais estratégias daquela máquina, até para uma inteligência artificial, né? Outro dia eu vi uma pesquisa sobre inteligência artificial de um professor lá da Universidade Federal da Bahia, que é uma das pessoas que mais estuda essas interfaces, né, e plataformas de inteligência artificial que a gente acaba utilizando, né? E aí eles pediram para poder, eles fizeram algumas pesquisas lá no chat GPT, para poder identificar quais eram alguns trabalhos específicos, né? Quem realizava alguns trabalhos específicos, e o chat GPT deu respostas aí direcionadas, muito direcionadas em relação ao que foi perguntado, né? Então, eles vão fazendo essa discussão de que aquilo ali existem escolhas que são feitas por trás de quem programa essas máquinas, e vai Uhum. ser sempre assim. Então, eu acho que a ergonomia, nesse sentido, ela pode aprofundar muito o olhar para trazer essa complexidade dessas situações à luz dos diferentes tomadores de decisão da sociedade, na construção de políticas públicas que podem avançar nessa direção. Enfim, alonguei um pouco minha resposta, mas porque eu acho que é uma pergunta muito complexa essa daí, né, João? Não é uma pergunta fácil de É, responder. eu também acho, e até o que você trouxe aí, né? A gente tem a tendência, enquanto pessoas mais privilegiadas socialmente, a olhar a parte bonita do novo trabalho com o chat GPT ajudando a gente, né? E a gente tendo mais tempo de qualidade para fazer uma tomada de decisão mais elaborada e tudo mais. Mas com essa sua visão, né, o que veio bastante aqui para mim? A gente tem esses dois mundos, a gente tem uma possibilidade um pouco maior da gente focar aqui nas tarefas não repetitivas, na solução de problemas, na criatividade por parte dos trabalhadores da sociedade, né, que é uma evolução, vamos colocar uma evolução real do trabalho, e por outra parte, a gente tem essa precarização, que ela também é muito real, que está acontecendo, né, e aí a gente pode listar várias coisas aqui, mas vamos listar, é o contrato de trabalho, é uma organização do trabalho, né, o entregador ali é, de encomendas, quaisquer que elas sejam, que trabalha 18 horas por dia loucamente, tentando fazer, né, é,
o seu dinheiro ali, colocando em risco a própria vida, a própria segurança, para ter uma agilidade um pouco maior. Então, são dois mundos, agora você está se separando ainda mais, né? É um mundo ideal e o outro que parece que está piorando. Eu assisti o professor René Mendes, há não muito tempo atrás, falando sobre, né? Eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o termo que ele usou, mas eu tive num Congresso Paulista de Medicina do Trabalho que ele deu uma palestra bem nesse sentido, assim, e marca mesmo, né? Então são dois mundos completamente diferentes, cada vez parece que mais distantes, né, Raoni? Pra gente. Exatamente, exatamente, João. Eu já vi muito o René falando a respeito disso também, essa é uma área de interesse dele muito forte, né? E você falando me lembrou uma fala dele também, que ele disse o seguinte, que a gente pode, quando pensa assim, na relação do homem com a máquina e o trabalho, e o desenvolvimento da tecnologia e tal, a gente pode ter duas decisões que a gente pode tomar. Ou a gente avança no sentido de que o desenvolvimento tecnológico tem que beneficiar todo mundo, ou a gente avança no sentido, que é o que a gente está avançando aparentemente, atualmente, desse rompimento. Vai avançar muito para algumas pessoas, necessariamente em detrimento da precarização do trabalho e da vida de outras. Então, qual decisão que a gente vai tomar? Né? É um posicionamento que a gente tem que acabar tomando, e eu defendo muito que a ergonomia possa ajudar, possa contribuir nesse tipo de caminho de que o desenvolvimento tem que ser bom para todo mundo, né? Não é só para Sim, alguns. Né? eu também acredito realmente nisso, né? Acho que é um ponto da gente discutir mesmo, né? Acho que tem bastante gente discutindo, mas trazer aí para a sociedade, né? Enquanto promotores do bom trabalho aí, que a gente busca tanto, né, com os estudos, aqui a gente também é melhorar o trabalho das pessoas aí dentro das indústrias, talvez a gente não esteja olhando tanto para o reflexo disso tudo. Cara, muito bom, muito legal mesmo. A gente já está chegando próximo do fim aí, e eu queria que você compartilhasse, Rony, um pouco de experiências aí, ou algum caso que você se orgulha durante a sua carreira aí, nesses anos de pesquisa, que você conseguiu ali dentro das pesquisas trazer um resultado legal, surpreendente, ou que te deixou bastante satisfeito, né? Mas para compartilhar com todo mundo e depois fechar aí o que você enxerga aí, né, para os próximos 5, 10 anos, para nós profissionais aí da ergonomia e da segurança, vamos colocar saúde e segurança no trabalho, como tendências, como necessidades para a gente evoluir e ter cada vez mais o nosso propósito seguindo firme e dando resultado. Pô, muito legal. Só perguntas muito boas, viu, João? As que Valeu. você preparou aí, que me dá a oportunidade de falar sobre coisas que realmente me apaixona, me fascina, né? Olha só, é muito interessante esse tipo de pergunta, né? Às vezes quando chega assim, me conta um caso legal e tal. E eu acho isso assim bastante subjetivo, porque normalmente quando as pessoas perguntam isso, no geral, né, elas querem ouvir assim alguma transformação concreta mesmo, uma coisa que era de um jeito e ficou de outro jeito, um jeito muito melhor e tal, né? Só que às vezes as transformações são mais sutis, né? São mais subjetivas, são mais qualitativas. Eu acho que eu tenho exemplo nesses dois campos. Então, eu vou falar rapidamente, depois em outras oportunidades a gente pode aprofundar, mas obviamente eu tive o privilégio, né, de estar dentro de uma indústria lá na França, que eu fiquei 4 anos. E aí, João, com todas as características que uma pesquisa tem, que a gente tem que reconhecer, né? O timing da pesquisa é diferente, né? Do timing da consultoria, por exemplo. Né? Eu fui um Uhum. contrato de 4 anos para poder pesquisar a fundo, sem cobrança. Obviamente que eu tinha muita cobrança dentro lá do programa que eu estava inserido, né? De apresentar um monte de resultado e tal. Mas mesmo assim é um timing diferente de uma cobrança que, né, o mercado exige de um consultor, né? Agora, o nosso objetivo lá era assim, os diretores chegaram para a gente no início da pesquisa e falaram assim, ó, a gente tem um problema aqui que a gente já usou todos os tipos de ferramentas de segurança possíveis e imagináveis,
e mesmo assim a gente continua tendo muito acidente lá no campo, e mais do que acidente, a gente sabe que tem algumas situações que as pessoas escondem, que não necessariamente gerou acidente, mas pode ter sido um incidente, um quase acidente, e que ele fica ali camuflado. A gente só sabe porque eventualmente alguém acaba trazendo para a gente, ou eventualmente tem alguma quebra de equipamento, as pessoas não conseguem esconder, tem que trazer. Por trás disso está todo um trabalho de construção de confiança entre as pessoas, né, de uma organização muito punitivista, que gera muita culpa em relação ao erro que as pessoas cometem, que está à busca incessante do erro humano, do ato inseguro. Então, tudo isso foi trabalhado ao longo de 4 anos de pesquisa, né? E que, no final das contas, a gente conseguiu, depois, no final desses 4 anos, criar sistemas que hoje a gente pode chamar de escutativa, mas que na época a gente chamou de retorno da experiência, muito baseado na confiança. A gente começou com pequenos projetos pilotos, né, em algumas unidades menores, que foi ganhando mais dimensão em unidades maiores depois, mas onde a gente criou espaços protegidos dentro das organizações, onde as pessoas tinham condição de falar sobre o trabalho delas, mas falar numa perspectiva livre, porque não ia ter punição. Foi uma negociação que a gente fez com a gestão, né, independente do que aparecesse, não existiria punição. Foi uma negociação que não foi fácil, mas a gente conseguiu, né? Mesmo se o cara, se a direção achasse que ele estava sabotando o sistema. Olha só, até nessas situações. Não apareceu nenhum caso desse, mas se aparecesse, até nesses casos não haveria. Foi um período experimental, obviamente, né? E a gente, no final das contas, conseguiu gerar um sistema onde as pessoas começaram a falar de vários problemas de campo, problemas que colocavam em causa, inclusive, a profissionalidade dessas pessoas, o profissionalismo dessas pessoas, né? Por exemplo, quando o eletricista está diante de um contador elétrico, por exemplo, e acontece um curto-circuito. Isso aí é uma coisa que é inaceitável para a gestão, porque ele já é um erro básico, né, que eles já deveriam dominar, e, no entanto, acontecia com muita frequência. E as pessoas não falavam disso de forma nenhuma. Ao longo do tempo, as pessoas começaram a falar por que essas coisas eram geradas. Então, veja o potencial que uma história dessa tem para poder mudar o sistema de gestão. E mudou bastante o sistema de gestão lá dessa indústria. E o sistema de gestão, eu estou dizendo, sistema de gestão concreto, produção de norma, de regra, de indicador, produção das regras básicas de segurança do trabalho, que existiam, as regras de ouro de segurança. Todas essas regras e esses sistemas foram modificados em função da necessidade que a organização começou a entender que tinha de escutar as pessoas em espaços protegidos, de não gerar punição, de que o erro ele pode ser bom para a pessoa, pode ser bom para o sistema. Então, mudou todo o sistema de regra deles, mas não só a parte concreta da coisa, mas a parte mais sutil, ou seja, das relações entre eles. De um técnico ou engenheiro de segurança que antigamente chegava no campo com um chicote mesmo, né, querendo instalar ou anotar a placa do mau motorista que estava conduzindo ali o trabalho dele, por um grupo, né, que entrou numa perspectiva muito mais de escuta, né, de zero punição, muito mais de escuta, e de falar assim, nós estamos todo mundo aqui, de fato, dentro do mesmo barco, a gente quer caminhar na mesma direção. Né? Então, vamos trabalhar junto aqui, vamos trabalhar num ambiente mais colaborativo, mais cooperativo entre nós. E aí os resultados foram concretamente muito interessantes nesse sentido. Agora, tem vários outros exemplos, né, João, que a gente não tem esse tipo de transformação, né, que não tem nem tempo para poder fazer esse acompanhamento, como eu tive, né, e que são fantásticos, né, e aí eu vejo muitos exemplos dentro de um campo da ergonomia. Você estava falando, assim, das tendências, e aí também já fazendo um link com a última pergunta sua, né, o futuro da ergonomia. Eu acho que a ergonomia está caminhando muito nessa direção, sabe? Outro dia eu tive uma conversa com o Zé Orlando, que é o presidente do IEA, da Associação Internacional de Ergonomia, né? E a gente tem um brasileiro hoje na presidência, já há uns 2 anos, ou um pouquinho mais, que é o José Orlando, que foi presidente da Bergo já e tudo mais. E ele disse isso na fala dele, né? Que uma das tendências fortíssimas da ergonomia no mundo todo é estudar o que a gente estava falando agora, João, o trabalho precarizado. É estudar o trabalho informal, que é o nome que eles dão lá
no IEA. Inclusive, existe um comitê técnico hoje de ergonomia no trabalho informal, que a gente está muito acostumado a falar de ergonomia na indústria, obviamente, né? Porque a gente tem no Brasil a NR17, por exemplo, que nos obriga a desenvolver, né, questões de ergonomia. Aliás, abrindo parênteses, a gente não teve muita oportunidade de falar disso, João, mas eu acho muito importante, pelo menos, pontuar aqui que a NR17, na sua nova versão, essa que foi aprovada agora, ela exige muito mais do que a versão anterior, análise da atividade. Então, a gente vai encontrar muito mais atividade, essa noção de atividade na atual NR17 do que na anterior. E a gente teve uma discussão recentemente com o Mauro Miller, que é o auditor fiscal do trabalho responsável pela criação da nova NR17, onde ele colocou com todas as letras, né? O Ministério do Trabalho passa, a partir dessa nova NR, passa a exigir muito mais análise da atividade dentro das análises ergonômicas do trabalho, do que era exigido anteriormente, né? Então, isso é uma questão, vale a pena assistir, inclusive, dentro do nosso comitê, lá a gente tem um comitê técnico de ergonomia da atividade, lá na Bergo, né? Tá lá esse vídeo, é muito importante. Eu assisti o anterior, esse eu perdi, mas eu vou assistir. Teve um esse é anterior que vocês sensacional, fizeram cara. e Esse vou vale a anotar pena aqui. também, João. E a gente vai levar o Mauro para uma mesa lá no Congresso, que você vai estar presente, lá em Estaremos novembro, lá em juntos. Goiânia, onde nós vamos fazer essa discussão, atividade na NR17. E depois vamos ter um fórum também, onde nós vamos abrir isso. Mas, enfim, fecho parênteses aqui para poder dizer sobre as tendências futuras. Eu acho que está muito nessa perspectiva, essa é uma delas, né? Aliás, essas duas, na minha opinião, são grandes tendências, né? A primeira, de estudar o trabalho precarizado, obviamente que existe todo um desafio, né, João? Quem que vai pagar por isso para um consultor, né? A gente está falando de uma questão comercial que, obviamente, ela é fundamental, né? Mas, bom, a gente precisa pensar nessas questões, né? Como a gente correr atrás de financiamento, editais públicos, pensar em construção de política pública em relação a isso. E a ergonomia é uma grande contribuição. Então, tem a demanda, tem quem possa resolver, tem que encontrar como fazer essa ligação do ponto de vista comercial, obviamente, né? Mas essa é uma tendência, né? Uma outra tendência é essa também que a gente acabou de falar, sobre a necessidade que os ergonomistas têm de se aperfeiçoar na análise da atividade. Porque a gente sabe que tem muita gente, muito ergonomista, que deixa isso de lado lá na análise dele, né? Sim. E que vai muito mais numa perspectiva de análise de risco, João. E aí, quando a gente fala de risco, a gente vai cair muito rapidamente nas NRs, né? E as análises de risco que são discutidas e propostas pelas NRs, mas a gente sabe que a ergonomia é mais complexa do que o risco em si, né? E acho que essa é uma das belezas da nova NR17 também, né, Raoni? Exatamente. A De gente trazer ter isso. esse preliminar, né? E depois o Exato. aprofundamento. Exatamente. E de Aprofundamento falar de verdade, né? aprofundamento de verdade. Então, eu falei assim, vamos trabalhar com risco na preliminar? Beleza, a gente já faz algumas identificações, utiliza algumas ferramentas para isso, etc. Agora, para fazer uma análise ergonômica aprofundada, a gente vai começar a encontrar um monte de situação na prática que não necessariamente está fora dos padrões de risco lá das NRs, mas que está causando muito problema. Que está causando problema de saúde, que está causando problema de segurança, na produção, na qualidade. E o que vai mostrar isso? O que vai mostrar isso é a análise de atividade. Então, o Mauro traz isso muito fortemente. A gente sair um pouco dessa perspectiva de risco e ir para uma perspectiva de análise da atividade, que a gente vai descobrir um monte de outras coisas que vão estar impactando diretamente o trabalho das pessoas. Então, acho que essas duas questões, né, a análise da ergonomia e a contribuição dela no trabalho precarizado, e a necessidade de desenvolvimento das competências em análise da atividade, eu acho que são tendências bastante fortes aí para os próximos anos. Bom demais, Raoni, obrigado. A gente já tá sem tempo aqui. Eu queria te agradecer mais uma vez por esse papo. É pouco tempo, né? Acho que a gente podia ficar conversando mais algumas horas aí. Pessoalmente, espero a gente conversar mais em breve aí e em outras oportunidades aqui no Eleva Talks. Então, valeu, parabéns pelo seu trabalho, né, pelo desenvolvimento da sua carreira.
acho que é admirável. Precisamos de caras como você aí na academia, falando sobre ergonomia e trazendo, né, esses pontos aí para o mercado. Então fica aqui meu agradecimento em meu nome, em nome de todo mundo aqui da Eleva Life. A gente tem vários ergonomistas aqui que também te admiram. Então, cara, muito obrigado. E se você quiser fazer um fechamento aí, fica à vontade. Ô, João, só agradecer também. Eu gostei demais aqui desse papo com você. Admiro muito, mais uma vez, o trabalho de vocês. Esse é um trabalho também que demanda um esforço muito grande, né? Eu sei que vocês têm aí as demandas, várias demandas de vocês de estudos e tudo mais, e mesmo assim você se propõe a, vou abrir um espaço aqui para a gente poder conversar, para a gente refletir, para a gente discutir. Eu acho que isso tem um valor enorme. Eu acho que esses encontros são fundamentais, mais uma vez, entre academia e o mercado. Então, parabenizo vocês também pelo trabalho, agradeço muito o convite mais uma vez e me coloco super à disposição aí para outras oportunidades, outras conversas, online ou presencial. A gente certamente vai se encontrar lá no Congresso, né? E me coloco à disposição da audiência aí também, estou no LinkedIn, tem meu e-mail aí também, pode passar para a turma, raoni@foto.edu.br, para a gente continuar nessa construção aí, todo mundo junto. Perfeito. Valeu mais uma vez. Então vamos chegando ao fim aí. É o nosso primeiro episódio de bate-papo com o especialista do Eleva Talks. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.